Vamos lá, galera, voltando mais uma vez a mais uma gravação sobre os fatores desencadeadores do ego. Agora o assunto seguinte é medo. Galera, isso aí, medo. Esse pra mim é o tópico excelente para discutirmos, porque eu acho que isso aí pra mim é o fator causal mais horripilante e destruidor da nossa vida, né? A gente não consegue pensar em mais nada, a gente pode alavancar várias outras coisas, doenças, síndromes de pânico, depressão, traumas, ou seja, tudo que a gente já conversou anteriormente, ele vai junto, bloqueios emocionais, culpa, raiva, tudo isso também juntado em relação ao medo, galera. Então, pra mim, eu vou até colocar na frente, junto da imagem, da gravura, que é o que eu coloquei no meu livro, né? Sobre diabetes e doenças psicossomáticas, né? Eu escrevi um livro sobre diabetes, já que eu tenho, e eu vou até falar sobre isso mais tarde. E eu coloco isso no meu livro, nos tópicos sobre o medo, né? Que o medo é a pior doença da humanidade. E é fato isso, né? Então o que a gente podia falar sobre o medo, galera? Bom, antes de mais nada, pra mim, né? O medo, pra mim, na verdade, uma falta de referencial da real identidade que nós seres humanos temos, refletida sobre a nossa real imagem idealizada. Lembra daquele assunto, a imagem que eu criei em mim, que é uma imagem idealizada, que é o falso eu em relação à minha essência, né? Então o que acontece? Aquilo que eu falei nos outros vídeos. A criança nasce, ela vive do princípio do instinto do prazer. O instinto dela é inconsciente, então ela não tem a reflexão sobre a razão. Ela vive da emoção, ela brota, ela sobrepõe a razão. Então a emoção é muito forte, né, nessa etapa da vida. Então ela vive em cima da inconsciência, ela vive em cima do princípio do instinto, né? E por um lado é ótimo, porque isso a pureza dela tá bem aflorada, ela é pura, ela não tem maldade, ela não tem maldade, porque ela não existe isso, ela não interpreta, ela não tem pensamentos ou sentimentos e ações dualísticas dentro da mente da criança, justamente porque ela não raciocina, ela ainda não fez o seu crivo, né? Então fica muito difícil para ela entender essa questão. Então ela vive do instinto. E aí é aquela coisa que Jesus falava, né? Vai de encontros às crianças, né? Que elas são puras, ou seja, elas são luz, na essência da coisa, né? E aí depois ela começa a perder, que é aquilo que eu falei. Quando ela chega na pré-adolescência, indo até a morte, o ser humano ele começa a, infelizmente, se isolar do seu verdadeiro eu. E aí começa a viver em função do que os outros pensam, dos costumes e valores e princípios enraizados pelo que o outro viveu. Isso pode ser na sua família, no seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, nos amigos que você fizer daqui pra frente, nos vizinhos, enfim, essas coisas todas que acontecem sobre as circunstâncias da vida, galera. Você passa muitas das coisas parando de refletir, entendeu? E justamente quando você se perde, que você realmente está não preenchido de reflexão, isso ocasiona um medo. Você pode ter medo de ser uma pessoa melhor, medo de amar, medo de procurar um emprego, porque de repente introjetaram coisas na sua cabeça de que você não tinha capacidade, o outro fala uma coisa, ou uma roupa que você gosta, mas a galera falou que você está feio, porque você não tem uma altura suficiente, você é baixinho, então você é baixinho, você não vai encontrar uma pessoa legal porque você é feio, esteticamente não é legal. E aí você cria uma neurose psicótica dentro de você, um bloqueio de ser feliz, porque o outro acha isso. Então o outro criou isso em você, o outro te julgou, o outro te atribuiu valores, mas quem tem que atribuir valores para você é você mesmo, não é verdade? Então, assim, a gente começa, pra mim, na minha visão pessoal, tá? O medo, ele surge na pré-adolescência. Quando você perde, não é que você perde, quando você se refrata e aí você começa a trazer a razão começa já, não a sua razão, mas a razão já começa a brotar em cima do que o outro pensa. E você começa a embutir vários pequenos medos na sua vida, né? Então, assim, a inércia para mim das nossas defesas psicoemocionais
aumentam pelo impulso da agressividade, certo? Ocasionado talvez pela criação da tal culpa existencial da sociedade, como eu falei, em que vivemos. Não é isso? O homem, ele daí tendencia, né, a culpar e a punir o próximo, né, temendo a espera de um juízo final. Aí você vai começar a entrar na questão religiosa da coisa, que aí é pior ainda. Que aí você começa de novo aquela questão, você começa a refletir, a não refletir sobre o que você acha, e sim o que o outro acha. E aí esse achar já também não é nem relativo, é absoluto, que é pior ainda. Quer dizer, o cara acha, julga e coloca ideias pré-estabelecidas em você e você passa a vida inteira em cima do que o outro disse, sem você ao menos olhar para você, né? Isso é grave, gente. Então a humanidade, ela se esquece de que o pior medo é quando traçamos o bem, o bem versus o mal, o certo versus o errado, a partir das crenças pré-estabelecidas de uma verdade absoluta de um governo autoritário em busca de uma política sem ordem e progresso. Concorda? Assim como nas religiões, assim como dentro do seu trabalho, assim como dentro da sua família. Quem criou essa ordem pré-estabelecida? Quem criou essa ideia pré-estabelecida? Quem criou esses princípios e valores? Foi seu pai? Sim, mas o seu pai criou como? O seu pai criou em cima do seu avô? Do seu bisavô? Do seu tataravô? Quem criou isso? Então isso você também não reflete. E deveria refletir sobre isso. Concorda? De que adianta, galera, o bom senso se o discernimento da verdade ele não está, digamos assim, implícito dentro de nós, sem medo de tentar acertar? Isso é muito importante refletir. Essa primeira pergunta. Concorda ou não? Como é que a gente pode ser... Como podemos ser corajosos, galera, assim, em tentarmos evoluir, né? Se a gente não aceita nossas derrotas, fraquezas e imperfeições? Como é que a gente vai enfrentar o medo de viver se só acendemos a luz, né, do nosso quarto da casa, visto que de repente todo o ambiente está sem luz, né, para eu poder sair, para eu poder ir para fora da minha casa? A vida não está dentro da minha casa somente, a vida tá no ambiente externo, tá lá fora, gente. Não é isso? Então o medo não é fácil e nem difícil de destravar de nossas consciências. É tudo, galera. É uma questão de percepção. De como é que eu vou organizar o que eu sou, quem eu sou, do que eu penso que eu sou. Isso é lindo, cara. Eu acho assim, isso é crucial. Repetindo, cara, eu acho assim, é tudo uma questão de percepção nossa de como que a gente vai organizar o que eu sou do que eu penso que eu sou. Aí você vai começar a refratar e descascar a tal cebola, ou seja, a minha vida lá atrás para o hoje, para tentar olhar para o medo e falar: vem cá, meu amigo, você não é meu inimigo. E você não é meu inimigo. Você apenas está inseguro, você está com medo, porque o medo é apenas uma refração de mim mesmo. As fraquezas, ela vem de mim, não vem do externo. Concorda? Então, o que realmente ameaça o homem, cara, a ponto de se sentir invadido no âmbito social, profissional e cultural? Por que as defesas emocionais do homem, galera, elas ficam meio que atreladas, centradas na revolta, ao invés da mansuetude do pensar e sentir para dentro de uma paz interior? Concorda ou não, galera? Eu acho assim, galera, o homem ele tem medo de morrer. O homem ele tem medo de ser assaltado. O homem ele tem medo do outro. O homem ele tem medo de tsunamis, o medo de terremotos, o medo da natureza se revoltarem pelos cataclismas da falta de frequência energética do próprio homem. Na verdade, galera, eu acho que, como eu falei, a pior doença da humanidade é o medo. Então, a questão é, não permita, galera, que o medo escravize, okay, seu pensar, escravize seu sentir, escravize o seu agir, ou seja, a sua atitude. Essa tríade é importantíssima para você destravar o medo. Não permita que o medo escravize, mas permita que você possa dialogar com esse medo, trocar uma ideia com esse medo, não como inimigo. Porque se você encarar como inimigo, você continua tendo medo. É como um fantasma. Ai, fantasma. Não existe fantasma, existe espírito. Mas as pessoas colocam filmes. Entende o que eu quero dizer? Ai, eu tenho medo de fantasma, eu não consigo ver fantasma. Ai, fantasma é um bicho ruim. Você está criando ideias pré-estabelecidas em cima do que o outro te disse. O outro rotulou uma ideia de fantasma. Não existe fantasma, existe espírito. E desse espírito pode ser pessoas com mentes instruídas, mentes ignorantes, mentes... enfim, concordo ou não? Mentes ruins e mentes boas. Ou seja, consciente ou pessoa confusa.
Quando a gente está vivo, encarnado na Terra, a gente não está vivo, a gente não tem isso. Então qual a diferença de estar vivo e estar morto? Se você está vivo e você é assim, que diferença vai fazer quando você morre? Você vai ficar igual. A diferença é que você só não tem carne. Você tem um envoltório mais fluídico, mas você não tem carne aí. Mas a questão é emocional. Não estou falando de cérebro, estou falando de mente. Estou falando de pensamento, de sentimento. Pensamento e sentimento não é matéria densa, é matéria fluídica. E aí você faz o quê? Ah, você é diferente porque quando eu morrer alguém vai me ajudar. Não, isso não quer dizer nada. Pode ajudar, ajuda, mas não salva. Só repara. Então essa questão, galera. Então, aceite a fraqueza momentânea da tua inércia, mas faça. Quem fica em cima do muro, galera, não pula os obstáculos, saca? Quem fica em cima do muro não atravessa as paredes do conflito que você mesmo criou. Concorda ou não? Então, fica aí a minha dica, fica aí o meu depoimento. E eu tô dando esse depoimento, galera, porque pra mim é importantíssimo, porque eu vivi isso, vivo isso, tenho dificuldades, quem não tem? Tem imperfeições, quem não tem? Então eu tenho essas dificuldades, mas eu também tenho um poder muito grande de refletir, tanto que eu estou colocando isso no vídeo, para que a gente possa refletir, questionar, perguntar por que eu tenho isso, por que eu estou vivendo isso, tá? Então, para mim é isso. O medo, para mim, é a pior doença da humanidade. Então, a gente fica muito preocupado com as outras doenças, não que não sejam graves, mas a pior doença é a doença psicoemocional. A pior doença é o medo. Que aí você tendo medo pode gerar várias doenças, câncer, certo? E outras doenças inúmeras porque você tem medo. Muitas, não precisa ser só fator genético, concorda? Porque já está comprovado que as doenças adquiridas, né, ela já tomam mais de 70% do corpo funcional do homem. Mas independentemente da somatização, existe a psicossomatização. E a psicossomatização é o fator causal da doença, concorda? Então, se é psicossomático, galera, então você tem que tomar muito cuidado no fator causal. Quem sou eu? Por que eu estou batendo, entre aspas, batendo de coração, batendo de pensamentos, batendo de sentimentos? Por que eu estou saindo dos trilhos? Será que é porque eu tenho medo? Então é isso, galera. Fica aí minha dica, espero que gostem, comentem, e aí a gente vai trocar uma ideia melhor. Vou ter o maior prazer em responder a vocês, entendeu? Beleza, galera? Vai lá que eu tô morrendo de fome. Preciso comer. Não tô com medo da comida não, beleza? Beleza, galera? Então é isso aí. Beijo.